Dando continuidade à nossa aula de capacitores, agora nós vamos falar sobre associação de capacitores e energia acumulada nesse capacitor, né? Como se dá essa energia. Ah, Na associação de capacitores, eu vou falar brevemente de como se associa capacitores. Quando às vezes eu preciso mais de um capacitor, eu tenho que saber associar ele. Eu vou falar brevemente. Não vou entrar muito a fundo, porque nem exercício sobre isso nós vamos fazer agora, porque a gente precisa de uma outra matéria para entrar nessa questão de associação de capacitores, que é a corrente elétrica, para eu entender o comportamento da corrente numa associação em paralelo, o comportamento da corrente numa associação em série. Dito isso, eu preciso só entender como se dá numa associação de capacitores. Quando eu vou ver e calcular sobre isso, Ana? Quando a gente entrar em associação de resistores. De resistores, eu vou voltar nessa matéria. Provavelmente, no livro, a gente vai estar, provavelmente pelo livro, a gente também vai voltar. Ok? Dito isso, vamos continuar. Nós estávamos falando sobre capacitores, correto? Fizemos exercício. E agora vamos falar sobre associação. Como é que eu associo um capacitor, Lídia, no meu circuito? Eu posso associar ele em paralelo ou em série? Em paralelo, é simples de saber. Dependendo do aparelho eletrônico que eu tenha, eu não é inteligente eu colocar um capacitor para armazenar energia para esse aparelho. Eu posso associar vários capacitores para ele poder dividir até essa quantidade de energia que ele precisa mesmo armazenar. E aí, só existem essas duas maneiras, ou em paralelo ou em série. Ou misto, né, que é paralelo, em paralelo e em série ao mesmo tempo, numa mesma associação. Em paralelo, o que eu faço com os capacitores? Numa associação em paralelo, quando a gente chega lá em resistores, vocês vão entender melhor sobre isso, a voltagem, a diferença de potencial em cada terminal é a mesma. Se a voltagem é a mesma, é a capacitância, é a quantidade de carga armazenada. Quando há uma diferença de potencial entre os eletrodos do capacitor e eu preciso da voltagem, então a capacitância ela está intimamente ligada com a voltagem. Só há capacitância se houver voltagem, se houver diferença de potencial nos seus terminais. Sabendo disso, como é que eu vou saber a quantidade de capacitância, qual é a capacitância total que eu preciso para aquele aparelho que eu associei vários capacitores numa associação em paralelo? Eu somo, ok? Como está aí para vocês. Então, se eu quiser saber a quantidade de capacidade ou a capacitância total do meu capacitor em paralelo, eu vou somar os capacitores, ok? Quando eu tenho a associação em série, eu percebo que a voltagem ela é diferente para cada terminal. Então, isso já implica um pouco numa conta que é super tranquila, que é o inverso do capacitor. Então, o inverso do capacitor, eu vou somar o inverso do capacitor 1 do inverso do capacitor 2 mais o inverso. Quando eu fizer essa associação, eu descobrir, eu tenho que tirar do inverso, muito importante. Depois, no final, a gente vai fazer os cálculos corretos para a gente saber disso. Mas eu vou fazer o inverso dessa associação e também vou somar, ok? Depois que eu somar, eu descubro a capacidade. Tiro ela dessa inversão, porque eu não quero saber o inverso. Eu faço a conta com o inverso do meu capacitor. Mas eu quero saber, normalmente as questões, elas querem saber a quantidade de capacidade que tem aquele capacitor, ou a capacitância daquele capacitor. Tá aí a fórmula para vocês numa associação em série, ok? Não nos preocupemos muito com isso agora, porque ainda vamos rever essa matéria depois, mas olhemos para isso aqui com muito cuidado e amor, ok? A energia armazenada no capacitor. Então, tem aqui esse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, de um gráfico. Vamos começar a entender por esse gráfico aqui, tá?
Quando cargas elétricas elas são colocadas numa região de campo elétrico, a gente já viu o que, que acontece, né? Quando eu coloco uma carga de teste numa região de campo elétrico, coloco uma carga pontual. O sistema adquire, já vimos isso na última aula, energia potencial eletrostática, ok? Então, já na presença de um campo, eu coloco outro campo, então já crio ali uma energia potencial eletrostática. Assim, quando o capacitor é carregado, ele adquire energia potencial elétrica. Para a gente determinar a energia armazenada no capacitor, vamos dar uma olhadinha aí nesse gráfico, ok? Vamos analisar esse gráfico. Eu tenho aqui um gráfico da voltagem versus carga, ok? A energia elétrica de um capacitor é numericamente igual à área sobre a qual ela está sendo observada. E aí eu tenho o quê? Tenho um triângulo aqui, base, altura e divido por 2. Então, a energia, nesse caso, vai ser quem é a base, a carga. Quem vai ser a altura, a voltagem. Então, vai ser carga vezes a voltagem, dividido por 2, ok? Como eu falei para vocês que a fórmula é a carga dividida pela voltagem, se eu fizer as devidas transformações aqui, olha, galera, vou até partir para cá. Se eu fizer as devidas transformações, eu também vou ter essa fórmula aqui, ó. A energia potencial pode ser também a capacitância, vezes a voltagem ao quadrado, dividido por 2, ok? Nossa, Analise, ainda tem que é o quadrado dividido por 2c. Exatamente, galera. Sempre analisem bem toda vez que vocês tiverem uma questão de gráfico e principalmente, né, se dentro desse ente físico que eu estou estudando, eu posso tirar a área do gráfico, que é muito mais tranquilo. Não sendo, eu tenho que saber as fórmulas que eu tenho que aplicar. Nesse caso, a fórmula de energia potencial elétrica de um capacitor vai ser sempre ou a área ou essas duas fórmulas que eu coloquei aqui para vocês. Ok? A substituição da onde que são essas fórmulas está aqui para vocês passo a passo como eu fiz. Ficar narrando aqui não, mas tá exatamente bem descritinho o que eu fiz. Eu substituí na carga, depois de substituir na voltagem, e aí eu descobri essas duas fórmulas aqui. Ok? E aqui nós chegamos na nossa última aula de capacitor. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês consigam fazer os exercícios com muita tranquilidade, calma. Se você não entendeu alguma coisa, rever pausadamente. Faz um resuminho da matéria e até a próxima, pessoal.